Fala galera, beleza? A gente vai começar agora a parte de síntese de proteínas. Nossa primeira aula é sobre transcrição. A transcrição ela vai ser, como o próprio nome está dizendo, uma cópia. Eu vou pegar a informação que tem no gene, transcrever essa informação para um RNA mensageiro e a partir desse RNA mensageiro eu vou produzir a minha proteína. Primeiro, o que é um gene? Gene é um pedaço, uma parte da molécula de DNA que tem informação para eu produzir uma determinada proteína. Então, como o DNA ele não sai do núcleo e as organelas, as estruturas responsáveis por produzir as proteínas ficam no citoplasma, quem transporta essa informação, ou melhor, essa mensagem, é o RNA mensageiro. Agora, esse processo ele vai ser também mediado por enzimas. Nesse caso, a RNA polimerase. Semelhante ao que a gente falou no processo de replicação, a RNA polimerase ela também tem um sentido de atuação. Ela atua no sentido 5' 3'. Igual que a gente já tinha falado antes. Lembra que eu falei que é o sentido da vida, porque todos esses processos vão acontecer no mesmo sentido. Só que nesse caso, a gente tem uma observação muito importante. Se a polimerização é no sentido 5'3", isso significa que ela está atuando lá na fita do DNA oposta a ela. Então, eu formo um RNA de 5'3", estou atuando na fita 3'5", beleza? Esse ponto é muito importante. Quando a gente faz questões envolvendo isso, eu preciso ficar atento nesse ponto. Mas não é só isso quando a gente trata de transcrição. A transcrição é dividida em etapas. Eu preciso sinalizar para a RNA polimerase onde que é o início e o final de um gene, porque a molécula de DNA ela é muito grande e eu tenho vários genes ali dentro. Então, a região onde se inicia o gene é chamada de região promotora. A RNA polimerase se liga ali nessa região promotora e começa, então, a fase de alongamento. Seria a minha segunda etapa. A fase de alongamento nada mais é do que ir polimerizando a minha cadeia de RNA, ou seja, eu estou aumentando a cadeia, alongando a cadeia, até chegar na região terminal. Então, região promotora é a minha primeira etapa, quando eu chego ali no início do gene. Alongamento, eu estou aumentando a minha cadeia, até chegar na região terminal, onde eu termino o processo e tenho uma molécula de RNA. Só que quando eu falo de organismos eucariontes, lembra? Eucarionte, eu sou eucarionte. Eu estou falando de moléculas de DNA muito grandes, muito complexas, com uma série de informações não codificantes. O que eu quero dizer com informação não codificante? Eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas nesse DNA que não vai virar proteína. Ou seja, informações intrusas ali dentro. Muitos autores chamam, inclusive, de DNA lixo. Então, eu preciso tirar essas informações. Essas informações recebem o nome de introns. Tudo bem? Então, esses introns, eles nada mais são do que informações que não codificam proteínas e precisam ser retirados do meu RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro vai ser chamado de pré-RNA. E eu preciso transformá-lo em um RNA maduro, apenas com a estrutura codificante. A estrutura codificante recebe o nome de exon. Então, eu retiro os introns, deixo apenas os exons. Esse processo recebe o nome de splicing. Mas o splicing é só retirada de introns lá do meu RNA. A maturação é muito mais do que isso. O que eu tenho nessa maturação? Eu tenho também a introdução de um CAP 5' e uma cauda poly A 3'.
Para que isso? Para ter uma estrutura que possa ser lida sempre da mesma forma pelos ribossomos. Então, eu vou ter da mesma maneira uma região de início e uma região de fim para essa minha molécula. Fiz a minha maturação, eu posso ir para a etapa de tradução. Só que o splicing ele é de extrema importância evolutiva. Por quê? Quando eu falo em splicing, eu estou falando não só na retirada dos introns, mas também na montagem dessa estrutura. Se eu olhar aqui para essa imagem, o que eu posso perceber? Eu tenho 5 exons diferentes. E quando eu monto o meu RNA mensageiro, eu posso manter os 5 exons, e aí eu tenho a proteína que eu chamei de A. Eu posso fazer a retirada do exon 3, e eu tenho a proteína que eu chamei de B. Ou então, eu posso fazer a retirada do exon 4 e ter a proteína que eu chamei de C. Espera aí, um mesmo gene me produziu 3 proteínas diferentes. É exatamente isso. Um gene pode conter a informação de produzir várias proteínas distintas. E isso é muito bom, isso é muito importante. Nós temos aproximadamente 30 mil genes e produzimos cerca de 120 mil proteínas, graças a esse processo de splicing alternativo. O splicing alternativo nada mais é do que reordenar os exons de forma a mudar a proteína que está sendo produzida. Percebam uma coisa, eu estou reordenando apenas no sentido de tirar um determinado exon e não mudar as posições deles. Tudo bem? Então, splicing é a retirada dos introns e o splicing alternativo é essa reorganização. Formei o meu RNA mensageiro maduro. E como que é esse processo, então, nos organismos procariontes? Ele é muito mais simples. Quando eu falo de organismos procariontes, eu estou falando de organismos que têm um DNA muito menor, um DNA que não tem introns. O intron ele seria uma repetição de bases nitrogenadas que não vão trazer essa informação para a síntese. Então, eu vou retirar. Já nos procariotos, como isso não acontece, à medida que eu vou formando o RNA mensageiro, ele já está pronto. E olha que interessante. Uma outra distinção entre procariontes e eucariontes, que é a que a gente sempre lembra, é aquela estrutura do núcleo. Eles não têm a carioteca, igual nós temos. Então, à medida que o RNA mensageiro começa a se formar, o processo de tradução também vai começar. Então, eu posso dizer que nos organismos procariontes, a transcrição e a tradução são processos simultâneos. Tudo bem? Então, aqui, eu tenho a transcrição acontecendo, a formação do RNA mensageiro acontecendo e a tradução acontecendo simultaneamente, porque não existem introns. Já organismos eucariotos não têm como fazer isso. Formou o pré-RNA mensageiro, faz o splicing para só então traduzir o RNA. Tudo bem? Uma vez entendido isso, a gente pode partir para a próxima etapa, que é a etapa de tradução. A gente se vê na próxima aula. Valeu!